A passeata, eu descobri, era contra a PL, o PL, o Projeto de Lei 5.069, de autoria do deputado Eduardo Cunha, que cria ali algumas especificações para o caso de aborto legal. E eles inventaram, a esquerda inventou, e as feminazes, que é como eu chamo essas senhoras, inventaram que o PL impede, cria restrições ao aborto legal, que é mentira. Não cria. Não cria se a gente não lê o texto. Né? E era uma passeata, no fundo, era uma passeata a favor do aborto contra o Cunha, quer dizer, era contra o Cunha e contra o feto. É uma gente, as pessoas podem ter, as pessoas podem ser a favor do aborto, enquanto cada um tem lá a sua convicção, eu sou contra. Agora, eles podem perseguir feto quanto eles quiserem, né? Feto não pode correr, nem pode responder. Eu, se preciso, corro, mas não era o caso. Mas respondo. Eu falo. Feto não fala, eu falo. Né? Eu sobrevivi. Aliás, eles sobreviveram ao aborto. Né? Uhum. Eles sobreviveram ao aborto. O aborto, ele tem uma contradição. O aborto tem uma contradição essencial. O aborto é uma contradição essencial inelutável, que ninguém vai conseguir responder. Não tem jeito. Só pode falar quem não foi abortado. Pronto, acabou. Deveria bastar isso. Do ponto de vista ético, deveria bastar. Mas não basta. É preciso mais. E aí, vem frases como é que é? Liberdade para o útero. O útero tá preso? Onde? Tá preso no corpo da mulher, no máximo. Eu não vejo o útero andando por aí. Né? O útero tá preso? Independência para o útero. Por que não é independente? As mulheres podem, antes de ter relação sexual, tomar pílula e usar camisinha. Pode fazer, aliás, recomendo que faça as duas coisas. Né? É uma prevenção a mais contra a gravidez e, no caso da camisinha, contra as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Caso, no entanto, a irresponsabilidade as leve a fazer sexo sem a proteção, ainda há a pílula do dia seguinte. O Estado dá tudo isso de graça. O Estado dá a camisinha de graça, o Estado dá a pílula de graça e o Estado dá a pílula do dia seguinte também de graça. Só falta o Estado chegar lá na hora e falar assim: não é assim que faz não, põe lá, isso, agora faz isso, agora grita, agora põe a mão aqui, agora põe a perna ali. Mais um pouco, o Estado fornece um manual de gemidos para mulheres e homens. O manual do decoro estatal para dar um bom fuque-fuque. Que mais que quer? Quer mais, quer o aborto de graça também. Feito pelo Estado. Né? Ou então, independência do útero. Independência quer dizer que nem o homem pode opinar? Uma frase, depois picharam a igreja no dia seguinte, a Catedral da Sé. Se o Papa fosse mulher, o aborto seria legalizado. Bando de boçais, bando de burros. O aborto é legal na Itália, o Papa não conseguiu impedir o aborto na Itália. Não sei se lembra, o Vaticano é enclave na Itália. Independente, mas dentro da Itália. Né? Qual é o país que mais pratica aborto hoje no mundo? Que é o paraíso das aborteiras? A China. E a China usa o ultrassom para quê? Para abortar meninas. O verdadeiro feminicídio, suas criminosas, é feito na China comunista. Por que as feministas não vão? O que o Papa manda na China? Não, né? O Papa protege as mulheres. O que se faz na China? Em razão da política do filho único, que agora começou a ser relaxada, mas só para quem tem dinheiro, e da tradição cultural, que obriga os filhos, homens, a cuidar dos pais, e como no regime comunista chinês não tem aposentadoria como que é a CUT, as famílias, podendo ter um filho, fazem o quê? E o aborto sendo legal, a mulher engravida, vê que é menina, aborta. Vê que tem algum defeito congênito, aborta. Percebe que é Down, aborta.
Então eu escrevi um texto hoje e algumas feminazes estão reclamando. Pode reclamar, pode tirar a calça. Aliás, não precisa nem tirar a calça, que a calça já tiraram também. Tinha umas peladas ali. Sutiã, então, também não tinha. Também, ó, quer saber? Eu adoro, desde que não venha usar como se fosse luva de boxe. Meu filho. Pode ficar pelado à vontade. Só não usa seio pra agredir as pessoas. Eu nunca tinha pensado no seio como forma de agressão. Então, onde é que se pratica feminicídio? Na China. Corajosas vão lá na China pra ver. Mas não, ficam falando de aborto aqui. O que querem, como se a gravidez fosse uma imposição masculina. Não é. Não é. Gravidez não é uma imposição masculina, nem é uma danação. Os homens não podem ter filhos. Não podem gerar filhos. É uma imposição da natureza. Fazer o quê? As feministas vão ter que se conformar. As feminazes vão ter que se conformar com isso. E quando eu disse hoje num texto que os nazistas estavam rindo no inferno da pauta dessas senhoras, é porque, evidentemente, a hora que o aborto for absolutamente livre, com todos os instrumentos que a genética oferece hoje, que os exames de imagem oferecem, em breve, as famílias, onde o aborto for permitido, vão querer ter os filhos perfeitos. Porque não tardará para que você colha o sangue da criança, ou o líquido da espinha, ou sei lá o quê, e você possa, a partir daí, dizer, olha, essa criança tende a ter tais e tais doenças. O pai vai olhar, fala, ih, caceta, vai me dar uma puta de uma despesa esse bicho aqui, né? Arranca. Arranca fora. Faz de conta que é um troço. Faz de conta que é merda. Trata a gente como excremento. Isso inicialmente será a vontade dos indivíduos, mas não tardará a virar uma política de Estado. Porque o Estado vai perguntar, por que é que eu tenho de financiar um sujeito que vai começar a dar despesa com 40 anos? Por causa de alguma doença. Eu terei de lembrar aqui o que algumas pessoas fizeram para o bem da humanidade até os 40 anos? Ainda que tenham se estrupiado depois? O aborto é moralmente indefensável. É eticamente indefensável. Ponto final. A lei brasileira permite o aborto em caso de risco de morte da mãe. Permite o aborto em caso de estupro. E, infelizmente, o STF tomou a decisão arbitrária, autoritária, de permitir também no caso do diagnóstico chamado de anencefalia. Eu digo infelizmente porque a função do Supremo não é legislar. Aliás, foi a primeira vez que ele legislou e aí gostou e aí começou a legislar doidado. Né? Não é que não... Atenção, o aborto no Brasil é crime. Nesses 3 casos, exclui-se a hipótese de crime. Não deixa de ser crime. Exclui-se a penalização. Né? E a proposta do Eduardo Cunha não altera absolutamente nada disso. As feministas, as feminazes estão mentindo. Como mentiram lá atrás, quando disseram que havia uma proposta no Brasil para cura gay. Nunca houve. Nunca houve. O que havia era um projeto de decreto legislativo que derrubava 2 dispositivos do Conselho Federal de Psicologia, que persegue psicólogos que eles acham que estão fazendo terapia de cura. É uma interferência no consultório do psicólogo, mas de qualquer modo o projeto caiu. Mas inventaram que havia um projeto de cura gay. Tudo que tá aí, na verdade, é PT mobilizando
feminazes, PSOL, PSTU, e não só nisso, em outras coisas também. Tentando criar uma nova agenda da esquerda. É isso. É isso. Para esquecer que a Dilma está lá enrolada com o processo de impeachment. É isso que eles estão fazendo. Num dia foi o MPL, o movimento Passe Livre. No outro dia as feminazes, daqui a pouco vai ter gente falando do racismo, daqui a pouco vai ter gente falando de não sei o que. No fundo, tudo isso é o fermento do PT. Daqui a pouco vai ter os bicicletistas, daqui a pouco um ciclista é atropelado e aí os pedestres podem morrer à vontade. Aí a pouco tem mais um não sei o que, e assim vai. Você vai criando fermento. Vai criando fermento desses ismos, desses pequenos movimentinhos. Né? É o PT, no fundo é o PT fazendo isso. Né? Leiam o PL 5069, não caio na conversa. Eu fiz um post lá, tem um post lá, com todos os detalhes do PL, o que muda, o que não muda. Não tem esse negócio, não vai dar atendimento para quem foi estuprado, mentira. Vai ter que provar que foi estupro, senão não pode fazer aborto. Mentira, depende do que chama provar aí. O que a lei pede é um exame de corpo de delito que tem que fazer. Tem que fazer. Porque é crime. Não é? Agora também, se não fizer não vai poder. Mentira. Mentira. Estão mentindo. Estão mentindo. E isso está gerando, e não tem militância mais obscurantista, mais estúpida, mais cretina, mais obtusa do que as extremistas do feminazismo. Uma coisa é você reconhecer que existe discriminação contra a mulher, e eu reconheço. Eu sou casado com mulher e tenho 2 filhas. Eu reconheço que há. Outra coisa é o que essas senhoras andam dizendo por aí. Né? Outra coisa é ódio a homem. Né? Algumas têm ódio a homem. Tem uma louca aí na internet que diz que quando uma mulher está grávida de um homem, ela está grávida do monstro que vai oprimi-la. E não pensem que isso é tão raro assim, não. E não pensem que isso é tão raro assim. Isso é doença. O lugar disso é divã de psicanálise. E pelo amor de Deus, leiam. A própria imprensa está fazendo lambança com o PL 5069. A própria imprensa está fazendo lambança porque a imprensa é majoritariamente esquerdista.